A raça, para além da sua fantasmagoria e delírio que vão organizar o inconsciente coletivo da modernidade, ela é a expressão, a produtora e a consequência de concentrações geográficas associadas à divisão do trabalho. Moçada, meu nome é Douglas Rodrigues Barros, sou doutor em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo e hoje eu fui convidado para falar a respeito sobre o fundamental livro Raça, Nação e Classe dos grandes pensadores Balibar e Wallenstein. Livro que, para variar, chega nas livrarias do Brasil pela Boitempo com um atraso de mais de 30 anos, mas é um atraso que não impacta na sua importância e atualidade, porque ele resgata um importante debate e vai nos oferecer uma sofisticada crítica para pensar a questão racial na sua transversalidade com o nacionalismo e as questões de classe. Então a pergunta que no livro tem uma centralidade fundamental é a de pensar em que medida o fenômeno do racismo vai nos levar a repensar a articulação entre questões de nação e questões de classe. Balibar e Wallenstein, inclusive, a despeito das suas pequenas divergências pontuais, eles vão conseguir pensar a racialidade como algo que atravessa as relações e se radica na estrutura do capitalismo que vai ser entendido por eles como um sistema mundo. Esse sistema mundo, na análise que eles traçam, é aquele que vai organizar as relações econômicas e, a despeito dos seus desenvolvimentos desiguais em torno do planeta, esses desenvolvimentos são combinados. E são combinados por uma força econômica centrífuga, no sentido de que estabelece um eixo no qual todas as outras economias dependentes orbitam ao seu redor. Então, ao mesmo tempo, isso hierarquiza as relações entre as áreas centrais do capitalismo, as semiperiféricas e as áreas periféricas do capitalismo. E para estabilizar essas relações, é necessário, então, usar formas de gestão e controle que não são muito conhecidas, né? A primeira delas, eu diria, é a divisão internacional do trabalho. E a segunda, e não menos importante, são os sistemas interestatais de controle monetário e financeiro. Agora, tudo bem, entendemos essa questão econômica. Uma das grandes perguntas, das boas perguntas que devemos fazer em relação a isso é o que isso tem em comum com a permanência e renascimento do racismo contemporâneo atual. Então aí, em primeiro lugar, eles vão responder. Em primeiro lugar, é o fato de que as desigualdades foram subsumidas, quer dizer, foram absorvidas pela própria morfologia que organiza as relações de capital e, portanto, as relações do trabalho, junto ainda com a relação do Estado Nacional. Então isso permitiu, por um lado, a construção de comunidades racializadas e, por outro lado, paradoxalmente, a construção de comunidades racistas. Há então aquilo, né, que o Balibar brilhantemente vai chamar de comunidades que se estabelecem em torno do significante raça. A própria construção da nacionalidade como uma comunidade imaginada vai ser alvo das críticas de Balibar e Wallenstein. Livro, aliás, que eles criticam, que é aquele livro maravilhoso também, do Benedict Anderson. Por quê? Porque a construção da nacionalidade passa por um processo de construção do imaginário que vai se fundamentar pela exclusão do outro. Então eu me identifico com uma comunidade imaginária nacional em contraposição ao outro que não pertence a ela. Então, naquilo que o Balibar chamará de racismo diferencialista, né, essa construção da diferença, que está o ovo da serpente do racismo atual. Então, o que é esse racismo diferencialista? Em termo muito grosseiro, eu não tenho como falar aqui sobre a grandeza e o desenvolvimento argumentativo do livro, mas o racismo diferencialista se trata da tentativa de consolidação de uma diferença irredutível e absoluta que, de maneira a priori, quer dizer,
antes da própria experiência, ela circunscreve os indivíduos em uma espécie de genealogia, uma determinação de origem imutável. Então você aplica aos indivíduos complexos inatos, eles são de determinada forma, eles agem, né? Brasil, terra do futebol e samba, tem essas coisas. Então, como que o Balibar vai argumentar a partir disso? Olha, é exatamente isso que está fomentando a divisão e a diferencialização e o racismo nos grupos de extrema direita na Europa. Então, há uma profilaxia nacional e popular cujo sonho é alimentado pela expulsão de imigrantes do solo sagrado da pátria. Vejam como esse assunto é extremamente atual. E aí, para pensar essa relação, em segundo lugar, também o Wallenstein chama atenção para o fato da etnização da força de trabalho, né, que vai também representar uma hierarquia das ocupações e remunerações com tendências a se correlacionar e organizar as formas de organização da vida social. O que eles querem dizer? Olha, a construção de um lugar para os indivíduos racializados no interior da lógica sistêmica do capital foi aquilo que projetou e manteve a estrutura do racismo atuante, né? Então, o racismo se torna aqui estrutural. Então, em outras palavras, a forma de sistematização do capitalismo, ela absorve as desigualdades geradas pela escravidão nas áreas colonizadas, mas também a forma do discurso excludente do racismo, o seu imaginário comunitário, o seu identitarismo, eles vão organizar a manutenção real e concreta de salários diferentes e formas de tratamento no interior da estrutura social que são radicalmente opostas, né? Então, por estar inclusive atrelado às relações de produção e reprodução da vida, a organização dos espaços que vão estruturar as diversas sociedades sob aquilo que eles chamam de economia-mundo, o racismo ele também vai ter uma capacidade de se metamorfosear, né? A ponto de que é preciso sempre observar que não há racismo, mas racismos múltiplos e variantes, né? Então, como o Balibar fala, uma configuração racista, ela não tem fronteiras fixas. E apesar de fazer das fronteiras a sua forma de atuação, esse seria um dos grandes paradoxos. Então, nesse sentido, o nacionalismo ele é determinante para a produção do racismo. A gente poderia argumentar que o nacionalismo é justamente a obliteração dessa particularidade, né? Afinal, o nacionalismo, quando a gente pensa na questão do Brasil, o nacionalismo foi aquele que se formou em 3 troncos étnicos, né? Que são os brancos, os negros e os indígenas, populações indígenas. Só que é justamente por isso, essa crença na supressão da particularidade, que ele se efetiva a partir de particularismo, né? Então, como um excesso ao nacionalismo, o racismo ele se propõe como um nacionalismo integral, né, que se resolve justamente aí, nessa tensão entre o particular e o universal, que vai repor, por sua vez, a dinâmica e controle das formas de gestão dos espaços sociais, né? Então a raça, para além da sua fantasmagoria e delírio, que vão organizar o inconsciente coletivo da modernidade, ela é a expressão, a produtora e a consequência de concentrações geográficas associadas à divisão do trabalho. Então, a raça, ela alimenta e se retroalimenta das formas da distribuição geral. Isso explica, por exemplo, os processos de diferentes tratamentos nas zonas geográficas mesmo das grandes cidades, né? Isso é um ponto central para que a gente pense. Então, esse desequilíbrio no interior da morfologia do trabalho, que leva, por sua vez, ao desequilíbrio, a expropriação do mais-valor, causa desequilíbrio na própria classe trabalhadora. Isso significa que o racismo estrutura diferenças cruciais entre os próprios trabalhadores. É aqui que, historicamente, o racismo e o sexismo se encontram,
né? Ambos fazem parte de uma organização estrutural das relações de trabalho que implicam uma radical desigualdade entre os próprios trabalhadores. E Wallenstein e o Balibar chamam muito atenção para esse ponto. Né? Como se pode notar, esses são apenas pontos sintéticos, né, da grandiosa obra. É muito importante esse lançamento. Aqui eu me esforcei para demonstrar só uma pequena parte do que ela nos apresenta. As implicações e formas de abordar as questões raciais nessa obra são riquíssimas. Vale muito a pena conferir. É um clássico para pensar a relação raça, nação e classe. Recomendo muito.